e curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Este áudio do livro foi gravado em 14 de dezembro de 2022, para fins de compartilhamento educativo, de forma a auxiliar a liberar crenças autolimitantes. O livro é fruto de palestras instrutivas do autor Hélio Couto. É recomendável a quem acesse os conteúdos do autor Hélio Couto, que tenha caneta e papel à mão a fim de anotar as indicações de leitura de livros, filmes e outros, pois elas são passadas naturalmente durante suas palestras e explicativos. Para a compreensão adequada do conteúdo passado, é importante ler e ou ter relação direta com o conteúdo a fim de evitar acepções erradas acerca dos mesmos. E investigar se o livro ao qual está acessando contém de fato o conteúdo do autor, no caso de livros. Boa leitura! Gratidão. 12 A aula, há algum limite para o crescimento? Canalização. Hélio Couto e Osho. Hélio. Vamos iniciar a nossa aula. Apresenta a transparência. Recentemente, há umas 2 semanas atrás, saiu esta matéria na internet, sobre o trabalho de um físico, doutor em física, Jean-Pierre Garnier Mallet. Na internet, se procurarem os livros dele, encontrarão um livro sobre a matemática, só sobre a matemática de dobras temporais. Portanto, isto é absolutamente real. Então, ele já está falando aqui que ele é doutor em física para deixar claro que dobra espacial é ciência e não é ficção científica. Vejam, esta teoria permite a troca contínua de informação do nosso presente para com o nosso passado e o nosso futuro. Portanto, é um continuum só, sem fronteira, que se pode acessar para frente, para trás e do jeito que se quiser. Sendo assim, é possível trocar informação do passado, presente e futuro. Que ele diz ali que existem 2 tempos. Tem um tempo normal, segundo após segundo, e existe um tempo em que as situações acontecem ultra rapidamente. Esse tempo ultra rápido é usado para fazer as trocas de informações passadas, presente e futuro. Está implícito, está claro, mas para frente ele falará sobre isto, que o tempo ultra rápido, ele não está correndo nesta dimensão. É lógico. O tempo do relógio, 20524 Curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica e 4 horas por dia, segundo após segundo, é o tempo nesta dimensão. Agora, entre um segundo e outro, existe, praticamente, um tempo infinito, mas só que não está nesta dimensão. Vejam todos, essa teoria é mecânica quântica. Quem não avaliar bem, achar que estamos falando de aluno, ficção científica, viagem astral, viagem fora do corpo e outras questões esotéricas. Estamos explicando, aqui, física. Ele tem um livro dessa altura, grosso, só a matemática disto. Onde podemos perceber milhões de segundos, passando entre uma coisa e outra. E podemos realizar qualquer coisa e trazer esta experiência para o tempo consciente. Então, você pode ir num outro tempo, faz o que quiser, e volta no tempo consciente, com a informação consciente. O consciente considera presente no momento presente. Vejam aqui, eu faço um resumo instantâneo daquilo que realizei em outro tempo, mesmo sem me lembrar de nada. Mesmo que não tenha lembranças, também se faz um resumo quando volta para essa dimensão do tempo. Portanto, quando se fala que é possível voltar atrás, na hora do trauma, na hora do evento, na hora que se programou, qualquer que seja o tempo atrás, não importa. Que ele fala passado, o passado são 10 anos, 20, 30 ou 40 anos? Não. Passado é passado. Passado é infinito. Futuro é infinito.
Então, pode-se voltar 1 milhão de anos atrás, ou 800 mil anos, ou quanto tempo for necessário para mudar o que aconteceu naquela hora, mudar a sua atitude em relação ao que aconteceu naquela hora e voltar para cá. Todas as mudanças que implementarem-se nessa alteração, estas mudanças terão consequências no momento presente, lógico no futuro também, a partir do momento que você Hélio Couto e Osho 525 fez aquilo, rapidamente, começa a ser refeito, recalculado e a sua vida mudará, em função daquilo que se mudou naquele passado. Isso também é possível fazer no futuro. Se você ajustar o futuro de uma determinada forma, por causa e efeito, para poder chegar ao futuro, terá que, hoje, acontecer determinadas situações. Então, se afeta o presente e afeta o passado quando você muda alguma coisa no futuro. Não existe nada linear. Quando se está num abismo, olha-se uma estrada, lá embaixo, a 10.000 pés ou 10.000 metros de altura. Qualquer que seja a estrada, está se vendo alguma divisão nela? Existe alguma divisão? Existe algo no meio da estrada? Não. Estrada Rio-São Paulo, olha a rodovia Presidente Dutra, consegue ver algo separando, no meio da estrada. Um carro que está em São José dos Campos, aquilo é o presente dele, é São José dos Campos. Para trás, para frente. Quem está de cima, observando no topo, não observa diferença alguma na estrada toda. Só quem está, ele fala, na terminologia dele, no momento presente, é que acha que existe ontem e existe amanhã. Mas não existe. Existe uma coisa que vai embora. Dormir é só um evento psicológico. Dormir não separa um dia do outro, de forma alguma. Portanto, é pura ilusão mental, esta distinção de ontem, hoje e amanhã. Não existe, em termos de física. Em termos reais não existe separação. Então, o passado está acontecendo exatamente agora. O presente está acontecendo e o futuro também está acontecendo. E é fácil perceber isso. Volta na hora do trauma. Agora, você sai daqui e volta. 3 anos de idade, 5 anos, 10 anos, seja qualquer idade, não importa. Escolhe qualquer trauma forte que você vivenciou e volta naquela idade. Vê se aquilo não está acontecendo agora na mesma época que determinou voltar. Volta para os seus 5 anos de idade, se reposiciona ali e vê se o trauma não está acontecendo ali. Está ou não está? É lógico, gente, é lógico. Volta naquele momento e seu pai está te batendo. Vê se ele não está te batendo. Volta na cena. Está ou não está? Está doendo. Não é mental. Você não 526 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica está tendo uma memória. Volta lá, não é ficar aqui e lembrar-se de um evento naquele no passado distante. Não é isso que estamos falando, você precisa voltar naquele momento. Porque as pessoas criam camadas e camadas de concreto para enterrar determinados eventos da vida delas. Por quê? Se aquilo é passado, se já acabou, se não está acontecendo mais nada, não existe problema nenhum. Não precisa criar bloqueios em cima do evento X. Se não acabou é porque o evento está totalmente vivo, ainda se cria bloqueios e bloqueios, inúteis. Não adianta concretar em cima, porque aquilo é vivo, é uma energia viva, tanto externamente quanto internamente no seu cérebro, na sua mente. Está vivo. E continua, por ressonância harmônica, reverberando, dali para frente, contaminando todas as decisões que tomou, e continuará tomando, até que aquele fato seja mudado. Quando o fato mudar, então, sim, ele acabou.
Tudo mudou, não existe mais dor, não contamina mais nada, finalmente está resolvido tudo. Mas como necessário fazer isso? Precisa voltar naquele problema. Não adianta concretar. Continua na mesma transparência. Em cada instante perceptível para mim, existe outro imperceptível, durante o qual eu, literalmente, produzo um futuro potencial, memorizo-o. Em tempo normal, eu realizo aquele futuro. Existem futuros potenciais. Se andar para lá, criou-se um. Se andar para cá, criou-se outro. Quando você está num outro tempo, está fazendo-se coisas e está criando-se futuros prováveis. Na verdade, já foram feitas as escolhas. Já está colapsando a função de onda no outro tempo e os fatos já estão caminhando de acordo com aquilo que se está escolhendo, e fica na sua memória. É o que ele está falando aqui. E, no tempo normal, os fatos acontecem de acordo com aquele futuro que se escolheu. Por exemplo, você volta no problema. A primeira entrevista de emprego que fez foi catastrófica, porque falou tudo errado, gaguejou, tremeu, etc., portanto perdeu o emprego. Então, você volta. E agora, criou o Mélio Couto e Osho 527 trauma. Eu não sei fazer entrevista de emprego. Eu tremo toda vez que eu fico na frente do entrevistador. Pronto. Agora não arruma mais emprego algum. É necessário voltar na hora dessa primeira entrevista, mudar a sua atitude, fazer aquilo com sucesso. Feito isto, não existe mais trauma algum. Você teve sucesso, já se sabe como fazer. As próximas, é claro, só terá um reforço positivo. Então, na próxima entrevista de emprego, mudou ou não mudou a sua atitude? Agora, como tudo na vida, se isto não for vivenciado, é pura viagem na maionese, como se fala na gíria. O qual acontece em toda a mecânica quântica, quando eles falam que são as esquisitices da mecânica quântica. Se a pessoa não vivencia todos os experimentos da mecânica quântica, o que significa aquilo na prática? Fica o quê? Uma conversa de maluco, de físico louco, não é cientista louco. Porque a imagem do Einstein que é divulgada é um homem descabelado com a língua para fora. É muito conveniente divulgar essa imagem. Por que não divulgam uma imagem séria dele? Não, é o cara louco. Porque isto aqui é um poder inimaginável na mão da pessoa. Você pode modificar o passado, o presente e o futuro, mesmo. Mas, se não chegar à sua casa, sentar, ficar quieto, fechar os olhos e fazer uma única experiência de voltar atrás e mudar um determinado instante crucial da sua vida, não acontecerá nada. Isso aqui será sempre teoria. Mas, se fizer isso e perceber que mudará tudo, daqui a um mês muitas coisas já mudaram na sua vida, pessoas foram embora, pessoas chegaram, empregos foram perdidos, ganharam-se novos empregos, aconteceram falências, etc. Haverá uma mudança drástica. Entretanto, é claro que você não mexerá. Eu queria um picolé, era de chocolate, mas compraram de coco. Sendo assim, eu volto até lá e troco pelo de chocolate. Atenção! É trocar algo realmente o qual definiu a sua vida. Garanto que todos aqui possuem algum problema, todos. É só voltar no passado, refaz isso em quanto tempo? Em 5 minutos é possível para fazer isso. 528 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Por que mudar uma atitude? Como se sente, naquela hora, naquele fato? Por que esse processo não é feito? Uma ferramenta com este poder, por que não é utilizado? É a mais pura autossabotagem. Quanto maior a ferramenta que se oferece para as pessoas, mais elas se sabotam. Não acreditam. Acham que é viagem na maionese.
Por isso que este físico já começou falando, que também é doutor em física. Nós temos o sentido de perceber um tempo contínuo. No entanto, da mesma forma que numa tomografia em nosso cérebro só aparecem imagens intermitentes, entre dois instantes perceptíveis, sempre existe um instante imperceptível. Numa tomografia, existem instantâneos, um, outro e outro e outro. Entre si esse, está acontecendo algo no cérebro. Não se vê, não está ali, não aparece na tomografia, mas está acontecendo. Da mesma forma, quando notamos um instante do outro, no meio está acontecendo algo, que pode ser usado. Ele fala, igual no cinema, onde nós temos os quadros, fotogramas. E responde. Exatamente se nós colocarmos um 25º quadro no projetor, a pessoa não vê. Acima de 20 quadros, não há mais percepção visual. Portanto, no 25º quadro com uma imagem subliminar, o público não vê, mas sente e se comporta de acordo com a mensagem subliminar que está naquele fotograma. Assiste ao filme Clube da Luta Brad Pitt, 1999. Assista até a última cena. Depois inicie o pause, quadro a quadro, e dê uma olhada no que existe neste quadro. Já comentei esse detalhe em palestra. Existe um homem nu, na última cena, onde existem dois personagens. Estão olhando os prédios sendo implodidos, está tudo escuro, depois surge um flash cor-de-rosa, porque existe um homem, um fotograma de um homem nu, fotografado da coxa à cintura, posando diagonalmente. Ele fez essa inserção para mostrar como é banal colocar um subliminar na televisão, no cinema, em qualquer coisa. Num DVD normal vocês não verão, porque a velocidade está passando acelerada. Era muito mais fácil, antigamente, no VHS, Irélio Couto e Osho 529 quadro a quadro. Num DVD será mais difícil parar na cena, mas ainda é possível fazer isso. Mas ele volta, 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 até parar, caso queira comparar isso. No meio do filme, o personagem explica, pois ele trabalha no cinema, ele faz montagem, ele explica como se insere o subliminar. Agora, quem que assistiu o Clube da Luta? Meia dúzia de pessoas. Portanto, apresenta nova transparência. A teoria das dobras temporais foi provada cientificamente e justificaram-se através dela explicações em escala de partículas e na escala do nosso sistema solar. Então, no CERN, Suíça, quando eles analisam as partículas, eles levam em consideração essa matemática. Mas, isso não possibilita Ibope. Sendo assim, a teoria das dobras não é divulgada. Depois, aparece outro físico e comenta com um repórter. Eu achava que as leis da mecânica quântica não se aplicavam fora do universo das partículas. É sempre a velha história de que a mecânica quântica só serve para o mundo das partículas. E o nosso corpo é formado de quê? Deve ser de outra coisa que não seja átomos. No nível das sinapses, a distância é tão pequena, 200 angstroms, onde o mundo quântico já opera em todo o seu potencial. As trocas, nas sinapses, já são quânticas. É ali que emerge o vácuo quântico para sua consciência. É através dos microtúbulos que estão ali, que emerge. O fenômeno das dobras explica que, uma vez que o homem é composto por partículas, ele existe, simultaneamente, em tempo real, perceptível, e em tempo quântico, imperceptível, este último com vários potenciais. Memoriza o passado, o futuro e transmite essas informações ao presente. Vamos traduzir. Em tempo quântico, ele está falando partículas, simultaneamente, e em tempo quântico ele só não falou a palavra onda. Partícula e onda. Quântico é onda.
Portanto, esse tempo que ele está falando que nós usamos, imperceptivelmente, é o nosso estado onda. Enquanto as pessoas não conseguirem abrir o foco e olhar floresta, distanciando o foco, 530 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica à árvore, aproximando, floresta, árvore, não haverá saída para nada na vida de ninguém. A dificuldade de se achar soluções para os problemas é a questão do reducionismo. Só se olha a árvore. Vou traduzir de outra forma. Só se olha pulmão, rim, pâncreas, coração, pé, braço, cabeça e etc. Um médico diz: eu sou especialista em rins. É necessário falar com o outro. O outro é o do fígado. O especialista do fígado diz: bom, é necessário falar com o sujeito. Aonde iremos chegar desse jeito? E se a causa for holística? Portanto, nenhum deles encontra nada. Por quê? Porque o carro não anda. Mas, o técnico da suspensão fala: a suspensão está perfeita. O técnico do câmbio fala: o câmbio está perfeito. O técnico do motor fala: o motor está perfeito. Não tenho nada a ver com este problema. Quem que junta tudo isto e faz o carro andar? Lembra, o todo é maior que a soma das partes. Se colocar todas as peças do carro aqui, no chão, espalhar todas as peças de um automóvel, isso virá um carro montado de forma completa para andar? Quando? 1 bilhão de anos, 15 bilhões de anos. Quando? Nunca, se não houver um princípio inteligente ordenador, que se chama negentropia, é a ordem do caos, porque, se deixar as peças aqui, elas virão um estado caótico. Se não vier alguém inteligente aqui, e colocar essas peças todas as montadas, não teremos carro. Então, para ter o carro, para ter o todo andando, precisa de um princípio ordenador inteligente, uma força que põe energia para fazer aquilo ser montado. Pois é. Enquanto se olhar somente suspensão, motor, câmbio, funilária, não terá solução. E essa é a questão. Traduzindo, só se olha este lado das dimensões. Só isto aqui, porta, parede, cesto, carro. Só se vê estas peças, tudo o que eu acho que é sólido, não existe solução. Tudo isso aqui é o todo da realidade. Nós estamos somente enxergando 10% do espectro eletromagnético, nesta sala. 10% do espectro eletromagnético, que está nessa dimensão. Rádio, televisão, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, ETC.L Couto e Osho 531. Vemos somente 10%, que é o parâmetro que existe no nosso olho. Ele só enxerga daqui até aqui um pequeno espaço, o resto ele não enxerga. Luz visível. O espectro é algo enorme, a luz visível é algo minúsculo, uma faixa ínfima. É somente isso, o que nós enxergamos. Nem nessa dimensão nós não enxergamos, e qualquer cachorro escuta mais que nós. Porque o ouvido dele está programado para escutar mais de 20.000 Hz. E as outras dimensões, todas. Então, da mesma maneira que se acha que existe a fronteira passado, presente e futuro, se acha que existe a fronteira de uma dimensão para outra. Não tem porta. Claro, não está se vendo as portas. Mas eu não sei onde que está a porta no seu rádio. Não vi, ainda, nenhuma porta, nos aparelhos de rádios. Muda-se da rádio CBN para a rádio Antena 1, não vi abrir porta alguma. Só muda a frequência para encontrar a ressonância harmônica com o emissor, na Avenida Paulista. Somente essa mudança, o quanto que ele está ciclando aqui, é a única coisa que muda no seu rádio. Os hertz, megahertz, kilohertz, para entrar em fase com a onda que sai da antena na Avenida Paulista.
Então, não existe porta alguma. É um contínuo, tanto de tempo quanto de espaço. Transita-se para baixo e para cima, para os lados que se quiser, abertamente. Altera-se, manipula-se, usa-se, tudo, ao mesmo tempo. Logicamente, quem sabe que isto existe? Se você não sabe que existe uma linha de crédito no banco, no seu nome, onde se pode retirar desta conta R$ 1 milhão, usaria esse dinheiro? Se não sabe, fica na conta. Está ao seu dispor, todo o potencial, e não se usa porque não se sabe que existe aquilo. É a mesma coisa no caso das dimensões. Não se usa, porque ou não acredita, ou não sabe, ou não se interessa. Mas isso não quer dizer que os outros não usem. E quem usa passa a ter um poder infinito. Já pensou trafegar passado, presente e futuro, no universo interdimensional, para cima e para baixo, horizontal e vertical? Qual o problema que não possa para ser resolvido desta forma? 532 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Não existe nada fixo. Quando começou a sua doença? 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás? Quando foi a primeira vez que houve uma troca errada de DNA ao qual não foi consertada e que gerou câncer? 40 anos atrás, 20 anos? Não importa. E se tiver como consertar? E se você voltar lá e, antes que haja o efeito, se mexer na causa daquilo ali? Terá câncer? É claro que não. Pois é. Mas, se vai a um médico, este médico puxará um exame e falará: está aqui. Você tem câncer, já é de conhecimento. Tudo o que a pessoa acredita que é real, é real. Absolutamente real, para ela, aqui, para a cabeça dele, exemplifica com um aluno, pronto. Isso afetará todo o universo dele, de mais ninguém, só dele. Porém, se você não controla o seu universo, ele pode afetar o seu universo. Ele pode colapsar a função de onda qualquer, de quem ele desejar, passado, presente e futuro, interdimensional. Se você abdica de controlar a sua vida, subiu em cima do muro, outro controla. O planeta está lotado de gente. Vocês nunca verão, na África, uma planície que existem somente zebras e zebras e zebras. Como existem naquela região, os gnus, 1 milhão de gnus. Acham que o ano que vem, quando voltar à África, terá 5 milhões de gnus? E no outro ano existirá 50 milhões de gnus? Não. Todo ano só tem 1 milhão de gnus. Por quê? Por quê? Porque existe uma quantidade X de leões que comem os gnus. Então, a cadeia alimentar se mantém estável. Quando muitos gnus morrem, os leões morrem de fome. Existe menos leão, os gnus progridem. Quando existem mais gnus, os leões têm comida, eles proliferam. Portanto, matam muitos gnus, os leões passam fome, morrem. Mas os gnus voltam. Portanto, sempre existem gnus e leões, em equilíbrio. Nunca se terá 1 milhão de leões. Impossível, porque não existe comida para 1 milhão de Hélio Couto e Osho 533 leões. Agora, isto acontece somente na África. O universo é assim, isso é uma metáfora. O universo inteiro é assim. Portanto, se o gnu não cuidar da vida dele, o leão cuida. Sendo assim, quando a pessoa abdica de crescer, evoluir e assumir o controle, pode ter certeza que um leão vem e assume. Porque, nesse nível da existência, é a lei do mais forte, adaptável, Charles Darwin. E forte não é somente o músculo. Forte é também cérebro, é consciência. Então, quem tem mais consciência, domina aqueles que não têm consciência, ou só enxerga a realidade desse tamanho, pequena.
Aquele que enxerga desse tamanho maior, ele manipula todo o entorno e fica-se sujeito a chuvas e trovoadas. Quer queira, quer não queira. Quer acredite, quer não acredite. Não entra ninguém na sua loja, não existe cliente, vai à falência. Pode-se achar que a crise internacional, que é o Wall Street, que é o Banco Central Europeu. Pode achar, pode filosofar à vontade. Se não olhar o outro lado da energia, o qual existe uma onda, só partícula, você não olha que tem onda, é zebra. O nosso eu quântico cria a nossa realidade. Podemos afirmar que existe uma troca de informações entre o eu quântico e o eu consciente, que nos permite, através da memória do futuro, antecipar o presente. Este fenômeno se chama hiperincursão e está perfeitamente demonstrado na física hiperincursão ou causação descendente. Tomemos como exemplo. Alguém faz algo hoje e este ato terá uma causa, isto seguirá bem adiante, e o futuro é consequência do passado. Isso é a física do Newton, que pensava que o universo era um relógio. Na mecânica quântica é o inverso. Define-se o que se quer no futuro, as ações desejadas. Primeiramente, define-se, é causação descendente. A causa é o futuro, não é o passado. Mas isso para aquele que escolhe ou para quem colapsa. Lembre-se aqui, neste texto, o que ele está falando. Existe uma troca de informação. O que nós fazemos na ressonância harmônica? Transferência de informação. Transferência, troca. 534 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a ressonância harmônica é sinônimo. Nós estamos trocando a informação dentro do seu cérebro, na sua mente. A pessoa não pediu o arquétipo do violinista, período barroco, ano de 1700. Ela não tem essa informação. É transferida para ela. Essa informação entra na mente dela e se aloja, na sua mente. Houve uma troca. Trocou a informação que ela tinha. Então, tudo isto é realizado em nível de informação. Ninguém construirá uma máquina e viajará para o futuro, Hollywood. Não é assim. É a onda que vai até o futuro. Infinitas possibilidades. Tecnicamente, por que se fala isso? Porque a onda, real, ela viaja. É uma onda. Ela faz assim, futuro, presente, passado, e vai em volta, e fica o tempo inteiro fazendo este deslocamento. É uma onda, no oceano. É infinito. Infinitas possibilidades. Ela está fazendo esse movimento contínuo. Quando um pedaço desta onda pensa algo, colapsa uma função de onda, essa onda sai dele. Então, está vindo a onda de volta do futuro. Não está fazendo esse movimento. Volta e colide com a onda que acabou de sair da sua mente. Colide. Quando colide, o pico de duas ondas, eles multiplicam, eleva ao quadrado. Onda com onda, eleva ao quadrado. Isso significa que virou uma onda de probabilidade, probabilidade. Algo extremamente real. Um exemplo. A lotérica. Você jogou na Mega Sena? Existe a possibilidade de se jogar na Mega Sena. Agora, você não joga. Então, neste momento só existe a possibilidade de jogar e, talvez, ganhar. Possibilidade. Agora, caso vá até a loteria, põe R$2,00 e faz um jogo, neste instante virou uma probabilidade. Uma vez, em 73 milhões, existe uma chance de ganhar. Uma, em 73 milhões. Agora é probabilidade. Portanto, é a mesma coisa. Tanto faz fisicamente ir à lotérica para comprar o bilhete, quanto imaginar qualquer coisa que se queira que aconteça. Saiu, colidiu com a onda que vem, virou uma probabilidade. Se continuar pondo energia naquilo, como que algo vira isto materializado? Como é que vira parede?
teve que entrar energia aqui, senão, isso aqui não. Hélio Couto e Osho 535. Como que solidifica isso? Existem prótons viajando pelo universo, nêutrons por aqui e elétrons por ali, todos passeando. Quando estes elementos vão unir-se? Lembra-se do Big Bang. Depois que começou a resfriar um pouco a temperatura é que se juntou o próton com nêutron e elétron, surgiu o primeiro elemento químico. O que se juntou? O que mantém o próton e o nêutron grudados, presos, assim? Que mantém? É a força nuclear forte. Alguém pôs uma força atrativa, que mantém os dois grudados. Energia. Teve que entrar energia para agarrar o próton vagando, traz aqui, pegou o nêutron, traz aqui e grudou os dois, na marra. Pois, acham que os prótons querem ficar grudados nos elétrons, com os nêutrons, com os elétrons em volta. Eles querem sair passeando. Não é isso que a entropia diz. O caos, dissolução, perda de energia e a desordem. É isso. Para que se mantenha o próton grudado no nêutron é preciso entropia negativa, que haja força organizando aquilo. Então, quando houve a emanação da onda, teve que pôr força para poder começar a surgir o universo físico. Físico. Só existia a onda. Já existia o universo, n nanosegundo 1033 do tempo de Planck. Já existia o universo, mas e onda? Para que virasse partícula, teve que grudar o próton no nêutron. E, para isso, teve que ser posta uma força. Portanto, você quer conseguir algo no futuro, é só entrar, vá até lá e crie aquilo, mental e emocional, pensamento e sentimento. Na palestra do mês passado veio um rapaz, assistiu à palestra e resolveu fazer uma consulta, na quinta-feira, semana seguinte. Na quarta-feira, ele imaginou que queria um BMW, o carro. Na quinta-feira ele veio, fez a primeira consulta, anotei os pedidos, foi embora. Sabe-se que somente na próxima quinta-feira que se recebe o CD da ressonância. Semana passada ele fez o primeiro retorno, e contou o seguinte: no sábado tinha um BMW na garagem dele. Ponto. Domingo, quarta, quinta, sábado. 7 dias após a palestra, 3 dias após a consulta. Pois é. Agora, o que nós fazemos? Pegamos 536 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. O rapaz, dissecamos, fatiamos o cérebro dele, para ver onde está o segredo. O que esta pessoa tem de especial, que em 3 dias ele pôs um BMW na garagem dele, que ele sequer havia pensado antes da palestra. Ele veio, assistiu a uma palestra, cujo tema não se falou, praticamente, de mecânica quântica, de ressonância harmônica, de coisa alguma. Mas, na quarta ele falou: eu quero um BMW, na quinta ele veio, foi atendido. E no sábado o BMW estava na garagem dele. Existem N exemplos desse tipo entre todos os clientes. Portanto, existe o precatório que o prefeito resolveu pagar, o qual não tinha a menor possibilidade de receber o pagamento. Existe o Supremo Federal, em Brasília, que deu ganho de causa para o sujeito, que também era praticamente impossível ele ter o ganho. E assim por diante. Existem N se começar a divulgar. Mas, porque este processo não é consistente, tipo uma coisa atrás da outra. Não é conseguir uma coisa, depois outra, e infinito. Qual a diferença? Pediu esse BMW, está lá. Toma BMW. E agora, o que mais você quer? Mas, sabe qual é o risco? Está bom assim. Só quero esse BMW, parar é o risco. É isso que, normalmente, acontece.
para a ressonância. Mas esse é um exemplo excelente. Para esse rapaz existe algum limite, pelo exemplo que ele deu? Não existe. Dependerá dele. Se ele quiser ficar desse jeito, ele fica desse jeito, isto é, ele pisa no freio. Você usou a palavra imaginar. Começou na quarta-feira, ele imaginou que queria um BMW, na quinta ele foi ao atendimento e, assim por diante, foi que tudo aconteceu. Nós podemos dizer, primeiro, dizer que duas ondas de possibilidades, quando elas se encontram, elas resultam numa onda de probabilidade. Probabilidade. Eu fico pensando, essa questão do passado, não é a mesma proposta. Quando se fala, você vai para ele Couto e Osho 537 esse ou para aquele momento, então o que você está falando para nós fazermos? Para nós colapsarmos a onda adequada para aquele momento, acho eu. É isso? É isso que nós faremos, se eu sentar e pensar naquele evento? Aquele que me traumatizou e quero mudar, é diferente. O que você está propondo, é diferente da lembrança. Sendo assim, é algo além da lembrança. Você precisa ir exatamente naquele instante. Então eu pergunto, ir lá naquele instante na prática? Na prática. Como é? É diferente do. É o que ele está falando aqui, na transparência projetada. Sim. Veja que você, no seu estado onda, entre um segundo e outro deste tempo, sua onda vai até lá, muda tudo e volta aqui, conscientemente. E como eu sei que eu estou fazendo isso? Que não estou, por exemplo, me lembrando. Esse não lembra daqui a pouco falarei sobre este assunto, é um estágio mais avançado. É fácil de fazer. É conscientemente, no estado onda. É voltar naquele momento específico e refazer o evento. Conscientemente. Não precisa fazer terapia de vidas passadas. Você não terá que entrar em regressão, voltar lá para fazer esse processo. Faz conscientemente. Porque é necessário fazer uma regressão para se sentir na forca, com a corda 538 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica no pescoço, uma multidão torcendo para puxar logo? Por quê? Por que fazer? Porque já justifica. A regressão é real, a regressão funciona. Então, tem um terapeuta, o arquétipo do terapeuta, o estereótipo, a autoridade. Então, se o terapeuta falou, agora você está há 40 vidas atrás, a pessoa acredita piamente que está. Você está com a corda, está se vendo com a corda no pescoço? Estou, portanto, a pessoa acredita. Então, desanda a chorar e tudo mais. Por quê? Porque precisa desta parafernália para fazer isso? Por quê? Percebe? As coisas são mais simples. Não se precisa nada disso. Fecham-se os olhos, senta numa cadeira, apaga a luz, fechou os olhos, volta no trauma que causou os seus problemas. Nesta vida, não precisa voltar para outra, nesta vida. Já melhorará muito se consertar desta. Mas sabe qual é a questão? A pessoa não acredita que voltou naquele instante. É por isso que não funciona. Porque, se a pessoa acredita que está lá, ela muda tudo o que ela sente, mudou. Agora, se ela não acredita, se ela está imaginando, viajando, ela não mudou nada. É delírio. Terminou a coisa. O que você sente sobre o fato? Eu continuo com dor sobre aquela situação. O que significa isso? Não mudou absolutamente nada. Continua tudo igual. Somente quando acabar a dor, sua atitude mudará e também o sentimento, pois mudou o passado. Então, é muito fácil de perceber. Feche os olhos e volta até naquele momento. Seu pai te espancou. Como é que você reage?
Como é que se reagiu ao espancamento dele, aos 5 anos de idade? Raiva, ódio, choro, desespero, dor. Voltou. Ele está te espancando. Você já mudou a atitude em relação a isso. Ele terminou de te bater, você mudou a atitude em relação a isso, volta para cá. Parou a dor ou não? Na verdade, vivência de novo, só que com um sentimento diferente. Na verdade é trocar o sentimento que tem ao fato. Assim que se trocou o sentimento, trocaram-se tudo. Porque, então, Hélio Couto e Osho 539 não existe mais o trauma. Entendeu? Apagou, apagou. Quando estava voltando, já não existiu mais nada. Se fizer uma análise na sua mente, agora, depois que refez o processo, o que aparecerá? Qual é o trauma? Não tem trauma. Percebem o poder inerente que tem numa coisa dessas? Muda tudo. Agora, se não acredita, não significa nada, certo? Você terá memória do trauma, e continua com a memória. E toda a reação automática que se tem em relação àquilo continuará. Toda vez que se escutar a palavra-chave, a música que estava tocando na hora que você estava apanhando, um cachorro que latiu na rua, tem 36 percepções gravadas, do momento. 36. Então, ativou, é um banco de dados relacional, ativou uma coisa ali, volta tudo à tona. Se o cachorro latiu, você surta. Agora, o que tem a ver o cachorro? Ah, sim, mas na hora do trauma o cachorro estava latindo. Em neurolinguística chama-se ancoragem. Então, mudou isso, muda toda a ancoragem. Isso tem a ver com as técnicas espirituais, como os sutras sagrados, da Seisho no Ie, onde diz que existe uma consciência e que sabe do seu poder de fé. Nestes sutras, o autor que os canalizou, ele emana as palavras através desses sutras, já com o objetivo, também, com a intenção de mexer com o passado, pois as palavras estão lá registradas neste sutra. Muitas vezes funciona, para quem acredita, tem a consciência aberta. Então, é o mesmo princípio. Mais ou menos. Quem é que mexerá no passado? Porque existem também algumas palavras de perdão. Tem sutras do perdão naquela filosofia oriental. Já se trabalha tudo isso. Se você trabalhar de uma forma consciente, não estaria expandindo o perdão para passado, presente e futuro? 540 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, pois é. Mas acontece que a maior parte das vezes em que as pessoas trabalham o perdão, é da boca para fora. Não significa nada em termos multidimensionais, porque não tem sentimento. Falar é uma coisa. Você vê a realidade. No momento que acontecer um evento que force, que ponha o dedo na ferida, e vê como é que é, você pula. Nessa situação é que veremos se, realmente, está limpo, está perdoado, está resolvido, está liberado, ou não. Mas, normalmente, é só superficial. Isso não encarna na pessoa. Porque, se encarnasse na pessoa, a vida da pessoa mudaria. Entenderam? Como é que você checa se as coisas estão funcionando? Pelos resultados que a pessoa tem na vida. Está alegre, está feliz, está próspero, está saudável. Não. Então, tem problema naquele período no passado, no paradigma, num trauma. Mas existe problema lá atrás, porque, neste caso, é causa e efeito. Está vindo, passado, presente. Está vindo, está vindo. É igual fumar. A pessoa fala assim: parar de fumar é facílimo. Já parei 38 vezes. Muito fácil, todo dia eu paro. Entenderam? Perdoar também é moleza. Está perdoado.
veja o que sente. Em dialética, existe um termo para definir quando limpou. Chama-se clear. Se a pessoa limpou, ela está clear. É assim, ascendente, o crescimento da pessoa vai embora. Se não limpou, é uma coisa assim linear. E eles medem. Existe um aparelho usado para medição. Eles fazem uma pergunta e veem a resposta galvânica, se limpou ou não limpou, se perdoou ou não perdoou. Se as situações foram perdoadas, andam velozmente, porque é pura vibração. Se elevar a vibração, você atrai coisas de vibração semelhantes. É necessário que, precisa ir a pé. Vai, não existe limite. Se as coisas não vão, é porque a vibração está baixa. Então, é fácil saber se limpou ou não limpou. Agora, qual é o problema da pessoa se limpar? Qual é o problema? Eu ouvi alguns comentários sobre o Hélio Couto e Osho 541 alegando que está pondo medo nas pessoas. Então, será necessário trocar abordagem, porque não está adiantando nada mostrar a realidade, pois as pessoas não estão se movimentando, porque está se mostrando uma realidade da frequência baixa. Supõe-se que todos querem ser pessoas felizes, saudáveis, prósperas. Tornar-se tudo de bom que um ser biológico pode querer. Se o ser biológico está abastecido de todas as suas necessidades, ele está feliz. Uma ameba, se ela possui alimento e tem como tirar os dejetos e deixar o entorno perfeito para ela, é a ameba mais feliz do universo. Se existem duas amebas dividindo, a relação começa a complicar, mas uma ameba só, com bastante alimento, entorno limpo, tudo certinho, é uma ameba feliz. As amebas procuram ser felizes. Toda ameba procura o melhor entorno para si, busca alimento, solta os dejetos e procura o melhor meio para ela. Tem dúvida? Pega os livros de biologia para dar uma olhada como vivem as amebas unicelulares. Sabe aquela relação, amor-dor? Então, a ameba não terá dor. Não existe nada que a perturbe. Sendo assim, ela procurará comida e ser feliz, dentro das possibilidades de consciência que possui uma ameba, meio de locomoção, dentro do entorno que ela vive. Agora, pega um ser humano, cabeça, tronco e membros, 100 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses, sendo que nem o Einstein não usava os 10% do cérebro dele, o qual tinha dentro da cabeça dele. Onde todos nós também possuímos o mesmo cérebro, o mesmo potencial. Supõe-se que a pessoa fará tudo o que é possível, tudo o que estiver ao alcance dela, para ser feliz. Isto é, total abundância de recursos, para que ela possa se desenvolver. Concordam? Uma ameba só precisa de um alimento no seu meio, assim está tudo certo. Agora, um ser com 100 bilhões de neurônios, precisa de muita coisa. Sendo assim, precisa de energia, dinheiro, saúde, amor, estímulos intelectuais de todos os tipos, artísticos, para que possa dar vazão a todo o potencial de crescimento que tem os 100 bilhões de neurônios, e crescendo. O 542 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. O cérebro não está mais. Já descobriram finalmente que o cérebro não está estável. Ele cresce, cria complexidade, à medida que a informação entra nele. Então, para que o seu cérebro cresça em complexidade e possa ficar mais feliz, o que é necessário acontecer? Será necessário ter mais estímulo, mais informação precisa entrar mais alimentos diferentes, pois, se comer sempre a mesma coisa, morre-se. Se não me engano, no México, os condenados à morte são executados, também, desta forma. Qual é o prato que você mais gosta? A pessoa fala o prato X. O carcereiro.
A partir de agora, você só comerá este prato então, almoço e jantar, todos os dias, o mesmo prato. Acontece o que? A pessoa morre. Portanto, é preciso ter uma diversidade, crescente e contínua, de estímulos, para garantir a vida. O que a ressonância harmônica propicia? Vocês estão vendo aqui, na transparência, troca de informação. Transfere toda a informação que se precisa, para o máximo de complexidade cerebral e mental, o qual se permite acessar. Criar o seu entorno, mudar o passado, o presente e o futuro, interdimensionalmente, para máximo de crescimento, o que o povo religioso chama de evolução. É isso que a ressonância harmônica faz. A ressonância harmônica faz assim. Se a pessoa pede, é outra história. Se a pessoa quer, é outra história. Se a pessoa aceita, é outra história. Se a pessoa puxa o freio, é outra história. Então, qual é o limite para uma pessoa que não coloca freio na ressonância harmônica, na transferência da informação? Ela precisa estar sob absoluto controle dos seus neurotransmissores. Isto significa o estado ótimo, excelente, de dopamina, serotonina, endorfina, norepinefrina, endorfinas, serotonina, etc. Esse estado bioquímico neuronal é o que se chama, na terminologia budista, êxtase, nirvana, samadhi. Êxtase o tempo todo. Porque é como se estivesse com uma injeção na veia, com o néctar dos deuses de neurônios, de neurotransmissores, o tempo inteiro. Lembra-se do filme com o Tom Cruise, Minority Report, Steven Spielberg, 2002. Quem assistiu, aqui? Tinha a polícia do Hélio Couto e Osho 543 Futuro. Antes que o crime fosse cometido, eles já visualizavam e tinham conhecimento. Viajavam até o futuro e pegavam o criminoso, antes que o crime fosse cometido. Quem é que fornecia a informação? Eram 3 paranormais. Os prequels, personagens fictícios, eram seres psíquicos instalados numa piscina, onde seria um tanque de isolamento sensorial. Este equipamento é uma forma de mostrar essa realidade, um tanque de isolamento sensorial, e elas tinham injetada na veia a perfeita combinação de neurotransmissores. Esta combinação tinha como finalidade que elas estivessem num estado ótimo para entrar em estado alfa e em teta, para acessar o contínuo espaço-tempo, ver o futuro e transmitir informação para departamento de polícia. Imagina que você não precisa ficar no tanque, não precisa da injeção na veia, não precisa de nada. Seu próprio cérebro produz essa corrente contínua, jorrando neurotransmissores nas suas veias, o tempo todo. Como que nós classificamos, popularmente? Chama-se o quê? Felicidade, estado de felicidade. É ou não é? Bom, só quem experimentou é que sabe. Normalmente, quantos seres humanos têm isso, desses 7 bilhões? Pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo. Vocês acham que um piloto de Fórmula 1, campeão de Fórmula 1, ele possui esse fluxo perfeito, jorrando dentro dele? Não existe. Ele possui mais dopamina e menos de outros hormônios. Portanto, ele é extremamente competitivo, uma máquina de competir. Sendo assim, ele ganha prêmio após prêmio. Mas é somente esses prêmios. O resto de sua vida é um caos. O outro, que faz qualquer atividade que ganha endorfina, não possui dopamina nenhuma. Então, ele está desbalanceado também. E a maioria, você imagina, a maioria não tem praticamente as mínimas condições de neurotransmissores para viver. Como dizia o filósofo Toreal, o homem vive em silencioso desespero. Ponto. O que a ressonância harmônica possibilita é esse estado nirvânico bioquímico cerebral, para começar. Isso é só a primeira carta que se pode pôr em cima da mesa, de infinitas.
Coelhinhos 544 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica que se pode tirar da cartola da ressonância harmônica. O que é possível fazer na vida possuindo esse estado bioquímico perfeito? Quando se está nesse estado, falta alguma coisa para você. Sente falta, sente carência de alguma coisa? Nenhuma. Toda a batalha da humanidade é como conseguir a dopamina, por exemplo. Então, o que fazem? Na prática, descobrem que cocaína induz, não sabem disto, é lógico, induz a fabricação da dopamina. Portanto, transforma-se nisto que é a atualidade, pois uma quantidade gigantesca de pessoas resolve fazer qualquer coisa para ter dopamina. Por quê? Porque descobriram o que é ter dopamina na veia. Enquanto não descobre a dopamina, empurra com a barriga a vida. O que faz o traficante? Ele precisa dar uma amostra grátis. Nelson Gonçalves, famoso cantor, ele contou esse fato. Alguém chegou perto dele. Toma esse papelote aqui. Experimenta no dia seguinte. Experimenta. Foram alguns dias, ele já estava desesperado por um papelote, porque ele não tinha dopamina e ele passou a ter dopamina. E quando a pessoa sente isso, ela virou um adicto. Ela faz qualquer negócio para ter a dopamina. Quando, muitos anos depois, ele, falando do vício, foi no armário dele, ele contou na TV, foi ao armário dele, pegou 1 quilo, despejou no vaso sanitário e deu descarga. 1 quilo, ele tinha em casa, para se garantir de qualquer oscilação de mercado. Pois se faltar um papelote, se enlouquece, porque te falta a dopamina. Então, como ainda grande população do planeta não sabe o que é dopamina, ainda não generalizou o uso. Mas, o dia que souberem, por isso que o marketing da droga deve ser somente esse. Toma um papelote e experimenta grátis, vai distribuindo. Experimentou, consome. Experimentou, consome. 15 dias depois já está viciado. Então, o caso da maconha é o inverso. Você precisa do neurotransmissor GABA. Não sabe como obter, mas a maconha induz. Então, que se faz? Vai atrás de qualquer coisa que dê o GABA. Caso não saiba como obter, vai-se atrás de qualquer coisa que forneça aquilo. L. Couto e Osho 545. E se você já tem isso? E se o seu cérebro produz toda a substância que se precisa, na quantidade que se quer? Não é que se precisa, é que você quer. Vê a diferença. Você está no comando. Quem tem a ressonância harmônica está no comando. Você que diz: eu quero X% hoje. Eu quero X% de dopamina, X% de serotonina e X% de endorfina. Amanhã, eu vou mudar esta fórmula, porque hoje eu vou fazer uma entrevista de emprego. Amanhã eu vou negociar um contrato. Depois de amanhã eu vou passear. Então, eu vou elevar o GABA, diminuir a dopamina. Na segunda-feira eu elevo a dopamina, e assim por diante. Com esse grau de bioquímica, pergunta-se: a pessoa está em fluxo com o todo ou não? Você está no estado ótimo da excelência do seu equipamento biológico, o seu aparelho. Ele está funcionando no topo da excelência das suas possibilidades neste corpo. Tem-se um todo, com T maiúsculo, aqui dentro, num átomo chamado centelha divina. Se esse organismo biológico elevar a vibração bioquimicamente e estiver em êxtase, em nirvana, o que acontecerá com a frequência da centelha e a frequência da pessoa? Isto equalizará, entrará em fase, facilmente. É natural que seja assim. É automático, simplesmente automático. Porque o todo é alegria infinita, eterna, contínua, prazer, realização, tudo. O que te possibilita esta fórmula bioquímica perfeita?
a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, de que um copinho desse tamanho pequeno, está cheio. Um copinho desse tamanho médio, está cheio. Uma jarra desse tamanho grande, está cheia. Todas estão cheias. Então, todos estão dando o máximo de si, estão na plenitude da sua capacidade de realização, não importa o tamanho cabe ali dentro, estão cheios. Portanto, não importa. Se a pessoa está com o equilíbrio bioquímico perfeito, ela está toda preenchida pela frequência do todo. O que é possível neste estado? Lembra-se do seguinte: se a pessoa tem ódio, ela não produz endorfina. Se a pessoa tem inveja, ela não produz. Se ela tem 546 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica a pensamentos negativos, ela não produz. Se ela tem sentimentos tristes, ela não produz. Portanto, presta bem atenção no que o Hélio está falando. O todo só entrou em fase com o ser biológico plenamente tomado de uma perfeita composição bioquímica neuronal, quando não existem outras influências ou frequências negativas atuando no organismo biológico. Portanto, o todo só entrará em fase, ou, vice-versa, você só entrará em fase com o todo, quando tirar todas as frequências negativas, pensamentos e sentimentos, fica-se num mar de neurotransmissores, no oceano do vácuo quântico. Nirvana. Então, sua produção é maciça. Sendo assim, se produz exponência, 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 exponência. E, neste estado nirvânico, a pessoa não tem nenhum interesse em frivolidades, banalidades, conversas inúteis, atividades inúteis, abobrinhas, porque a frequência está aqui no topo. Portanto, que importância tem o jogo de futebol? Que importância tem a novela? Que importância tem a festa? Que importância tem o carnaval? Que importância tem Oscar e Hollywood? Que importância tem pescar, patinar, esquiar na neve, Aspen, Colorado, França, iates, aviões, caviar, champanhe? O que agregará, numa pessoa que já atingiu esse estado bioquímico, todas estas coisas, que a pessoa come para se sentir bem? É necessário fabricar miligramas de endorfina com aquele caviar, se já está jorrando, de litro, endorfina, serotonina etc, etc. Que agregará na pessoa, se ela andar de BMW, de Ferrari, de qualquer carro que seja? Qual é a diferença, se já está nesse estado? Percebem a diferença? Agora, precisa ser sentido. Se não é sentido, a pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo. Alguns clientes da ressonância harmônica já chegaram perto disso. Perceberam? Alguns, poucos, não suportam mais ver novela, não suportam mais essas conversas de abobrinha, não suportam mais. Preciso sair, não preciso ficar aqui, posso ficar sozinha em casa, sozinho, não estou solitário, não estou com solidão. Está perfeito, você com você mesmo. L. Couto e Osho 547 conhecem aquela fórmula que se falava em neurolinguística. Eu me amo, eu me basto, a qual mandavam a afirmação, em neurolinguística. Repetindo, eu me amo, eu me basto, eu me amo, eu me basto. Pois é. A ressonância harmônica faz exatamente isto. Esta informação é suficiente para motivar, para que as pessoas façam o que for preciso, para que elas fiquem alegres, felizes, procurem a felicidade, se desenvolvam, ou não. Ou não acreditam que esse estado existe, não acreditam que qualquer ser humano pode conseguir isto. Não, este estado nirvânico é só o Buda Gautama, de 2400 anos atrás. O Buda. Só ele.
Depois de longo sofrimento, de longa sese, de longa fome, frio etc., é que aconteceu isso para ele. Gozado, justamente ele disse o contrário. Quando ele parou todo este sofrimento foi que a iluminação veio. Quando ele abandonou isso tudo, então abriu. A ressonância harmônica permite isto, N Budas, numa mesma geração, N, um atrás do outro. Quando se pega um empresário de futebol, um vice-presidente de um grande time, um conselheiro, um técnico, e explica que a ressonância harmônica pode gerar craques e super craques, um após o outro, N, aqui, pega o sujeito de $200 mil daqui a um ano, você vende por $2 milhões, $5 milhões, $10 milhões. E existe outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro. Dúzias. Que acontece? Que o Hélio escuta. O diretor do clube vira e fala assim para outro. Põe o Hélio numa jaula e não solta por 2 vezes ele falou esta frase. Põe o Hélio numa jaula e não solta. Imagina uma máquina de ganhar dinheiro, fabricar. Você possui craques e craques e craques, e vai longe. É só transferir o arquétipo do jogador da futebol, perfeito, para o garoto 1. Garoto 2, garoto 3, garoto 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim vai transferindo o arquétipo. O diretor do clube não interessa. Põe na jaula. Então, vejam bem, se no futebol, que movimenta $250 milhões, ou mais, por ano, não se interessa criar craques, sem parar, o que nós vamos falar sobre Budas? Se não pode ter jogador de 548 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica futebol, imagine Budas. Pois, se nós tivéssemos 10, 50, 100 mil Budas ao mesmo tempo no planeta, a mudança seria irreversível. Essa é a proposta. O menino do BMW já teve a prova, ganhou o carrinho, ganhou o brinquedinho. Agora, que mais que ele quer? Ficará só no brinquedinho, ou? Pois a questão é simples. 50 palestras atrás, 5 anos atrás, desde a primeira vez no Mahatma, espaço de atendimento, o Hélio falou e falou de todas as possibilidades, das maravilhas que é possível se obterem com a ressonância harmônica. Foi mais do que batido nessa tecla, do positivo, da alegria, da felicidade, da prosperidade, de ganhar dinheiro, de evolução espiritual etc. Porque, em última instância, se pedir o arquétipo espiritual, toma mais, e agora? Lembra-se da moça, que pediu o arquétipo de Abraham Lincoln? Fez o que com o Lincoln? Pilota fogão, pilota máquina de lavar, pilota lavadora, com o Lincoln. Então, não há falta, não é isso, não há falta de estímulo do lado positivo para que as pessoas saltem continuamente. Lembra-se daquela vez que se falou da experiência em laboratório com macacos? Estímulo sexual. E cuja pergunta foi feita: quanto que vocês querem de libido? Ninguém. Não oferece uma mão. Agora, se isso não é motivador, então, ficou complicado, não? Neste planeta, com toda a classe média no 2º degrau de Maslow, por que não vem o público do 1º degrau de Maslow na palestra? Não adianta falar de arroz, feijão, bife e batata. DVD, palestra. O 6º degrau, o dia que tivermos aqui as 25, 30, empregadas domésticas, auxiliar de pedreiro, faxineiras e essas classes similares, as quais estão precisando de ajuda, será um verdadeiro milagre que se monte uma sala de aula com elas. Então o Hélio falará na língua do 1º degrau. Contra filé mignon, todo dia. Vamos ver. Hélio Couto e Osho 549, Hélio, já que você entrou nesse assunto, eu queria te perguntar.
O seu trabalho tem um custo, não é? E no momento em que se propõe a chamar esse pessoal, também, para ajudar, como é que equilibrará as suas finanças? Eles também não têm recursos para poder pagar, todo mês. Quem que decide isso? Porque eu conheço uma pessoa. Ela é moradora de rua e, recentemente, ela agora está conquistando um espaço na sociedade. Ela está morando no albergue, fazendo cursos e também fazendo um trabalho para poder se sustentar. Eu senti que ela tem vontade de dar a volta por cima. Mas ela falou: mas eu não tenho condições de estar pagando. Anos atrás, eu liguei para uma cliente e ela falou assim: você dará bronca em mim. Eu falei: por quê? Ela responde: porque a mulher do 8º andar, ela se jogou, e eu não falei de você para ela porque eu achei que ela não podia pagar. Eu falei para ela: quem decide isso sou eu. De onde você tirou esta conclusão? Percebe? Pois é. Estatelou-se do 8º andar porque ela fez uma suposição. Esta mulher não pode pagar. Deixa morrer. E assim por diante. Eu fico pensando quantas suposições todas essas 800, 900 pessoas da ressonância harmônica, ou mais, não estão fazendo sobre a ressonância harmônica. Quais conclusões chegaram? Quais deduções chegaram? Um monte. Não chega muita informação. Chegam a mim somente 3 ou 4 situações. Quando chega, eu respondo. Mas, como dificilmente o 550 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica chega, as pessoas projetam, usam estereótipos. Tiram uma série de conclusões de como é o Hélio, de como que o Hélio pensa, de como que o Hélio sente, e agem em função dessas conclusões, absolutamente imaginárias. Um cliente falou assim: o Hélio é infeliz. Como a pessoa pode chegar nesta conclusão? Como? Por quê? E por que chegou nesta conclusão? Porque, quando a pessoa senta na minha frente, eu pego o papel, pego a caneta, fico sério e pergunto o que a pessoa quer, o que ela deseja, porque o tempo urge. Existem 10 pessoas na sala de espera, existem pessoas que já estão aguardando há 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, às vezes, esperando, e chegando mais gente. Então, precisa ser prático e objetivo. Vamos supor que, amanhã, no atendimento, tenhamos 100 pessoas com câncer lá na fila. Existem 100 pessoas, e entra você, o número 1. Existem mais 99 pessoas. Como é que o Hélio deve fazer? Um longo papo. Conta tudo. E o cachorro? E o gato? E a sogra? E aquela fofoca? E aquela briga que deu? E a vizinha? E aquele tititi que deu? E os 99 esperando, e o tumor deles mandando ver. Mas, o único câncer no mundo que é importante é o dessa pessoa. Chama-se ego, ego. Sabe ego? Himalaia, ego. Só o meu câncer é importante. Os 99 que se danem não é assim? É assim. Infelizmente, com a maioria, é assim. Então, se o Hélio fala, que mais? Câncer, letra, AIDS, dinheiro, casa, carro, apartamento? Já entendi. Até logo, na próxima quinta-feira você retira o CD. Outro cliente. Eu preciso saber algum detalhe destas vidas. Já caiu esta ficha ou não? Para muita gente, não. Não. Eu só preciso saber o nome. Só nome, mais nada. Porque, se eu fizesse como o Joel Goldsmith fazia, seria ser pior. Ninguém acreditaria no trabalho, pois o Joel nem pedia nome. Quando a pessoa ligava, ele falava: presta atenção, pensa, Hélio Couto e Osho 551, pensa no fulano que está doente, pensa, pensa. Pensou.
Muito bem. Até logo, dorme é que vocês não sabem dos torpedos que eu recebo. Quando eu recebo um torpedo, a pessoa só fala assim: minha mãe está com, escrito em 2 linhas. Não sei quem está passando mal, não sei quem se matará, um torpedo. Adivinha? Eu escrevo de volta. Ok. Pronto. Adivinha o que acontece minutos depois? A pessoa manda ao outro, assim. Foi como se tivesse tirado com a mão. Incrível então, só precisa do nome. Alguém que senta na minha frente. Que você deseja? É isso, e só. Está bom, até logo. E com base neste atendimento, como se conclui que o elo é infeliz? Conta a história da mocinha, a moça que assustou, depois voltou lá. Há uns 2 anos atrás estava tomando chá, enquanto esperava o cliente chegar. Chega uma moça, conversamos em tom amigável, bolachinha, chazinho, o social. Explicamos a ressonância harmônica. Eu venho quinta-feira que vem, não precisa. Já está aqui, hoje é quinta, fazemos agora, na quinta que vem você já retira o CD. Ela concordou. Seguimos pelo corredor, chegamos à sala, fecho a porta, tranco, pego o papel e ponho sobre a mesa, pego a caneta e digo: o que você precisa? Falou 3 minutos, saio horrorizada. Não vou fazer desse jeito, porque ela perguntou, seriamente, o que ela desejava. Existe a hora do lanche, chazinho, bolachinha, piada, brincadeira, é uma coisa. Sentou na sala para trabalhar, é outra coisa. Não pode ter essa mudança. Foi embora, nunca mais apareceu. Semana passada, ela liga para agendar e diz assim: assisti o DVD do Hélio. Quero passar imediatamente com ele 2 anos perdidos. Estava ansiosa demais. 552 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, 2 anos perdidos, por um estereótipo. Como se deve atender? Contando piada, é circo. É casa, carro, apartamento? Já entendi. Pronto, fim. Será feito o que você quer, a informação entrará. Se você conduzir adiante é outra história, mas a informação será dada. Toma. Então, voltando, toda essa possibilidade de crescimento infinito é suficiente para motivar ou não? É suficiente. Pois se contudo essa motivação não anda, no momento que algumas vezes em que se fala, olha, bom, se não anda, regride, porque ou é assim para cima ou para baixo, não existe muro. Se regride, podem acontecer umas situações desagradáveis e não foi falado nem um bilionésimo das coisas ruins que podem acontecer quando a pessoa puxa o freio. Bem superficial, bem suave, porque já se sabe que não se pode assustar o povo. O povo não pode saber a realidade do universo. O povo necessita viver na ilusão, na ilha da fantasia. Portanto, eles não podem saber coisa alguma. Eles precisam receber uma teologia de 3 anos de idade. Sendo assim, já se sabendo disso, fala-se, transmite-se, o mínimo possível sobre a realidade. Pai, isso assusta bom, então, se um dedinho assim do real assusta, o infinito de felicidade, de prosperidade, de tudo, assusta. Não leva nenhuma motivação. Motivação, mudança, engajamento, fazer, crescer, evoluir, etc. não leva a nada. Portanto, continuaremos fazendo como vem sendo feito até agora. Foco em todo o crescimento, todas as Couto e Osho 553 BNS, todo o potencial, acreditem ou não acreditem, e, de vez em quando, bem de leve no lado negro da força, de passagem.
E, praticamente, no mundo teológico, é o único lugar o qual ouvirão uma análise, uma descrição científica, do outro lado, é nessa palestra. Porque, no resto, eles pensam o seguinte: a humanidade não está preparada para ouvir a verdade. Portanto, não adianta falar a verdade, nenhum pedacinho dela. Para eles então, é dada uma coisa água com açúcar, bem pouquinho, minúsculo, a pílula bem dourada, bem adocicada, de forma lenta e gradualmente, ao longo dos milênios, milênios e milênios e milênios, 10.000 anos, 20, 50, 200, 1 milhão de anos. Vai, ao longo de muito sofrimento, de eras, de eões, unidade de tempo geológico, afora, de sofrimento, 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 um dia, desperta. É isso, exatamente isso, que pensam e fazem. Não vou citar nomes aqui, mas se vocês trafegarem pelo mundo, verão exatamente esta abordagem. Não se fala nada, porque a humanidade não está preparada para ouvir verdade alguma. Portanto, a humanidade é tratada como criancinhas de 3 anos de idade. Onde nós chegaremos? Quanto tempo levará? Ou pior, o acúmulo de atitudes negativas levará a situações complicadíssimas, queiram ou não queiram. Portanto, se existem 7 bilhões que não querem ver, são 7 bilhões caminhando para despenhadeiro e despencarão, porque não querem ver. E se alguém levanta e fala: espera um pouco. A coisa não é bem assim, então agora assusta. Mas essa forma de fazer continuará. Cada um no universo possui uma personalidade e enxergou, vivenciou, viveu, aprendeu, evoluiu, chegou a determinadas conclusões e quer contribuir de uma determinada forma. Uma grande parte joga no time da luz, cada um com a sua personalidade. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, um fala assim, o outro fala assado, e tudo bem. Existe gosto para tudo. No caso das canalizações feitas nessas palestras e neste curso, elas continuarão sendo feitas assim. Esse 554 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica processo já tinha sido pensado e analisado. Por isso que não se explica como é a coisa real do outro lado negro, que é para não assustar, pois já se sabe que é desse jeito. Agora, se implementar algumas piadas na palestra, o que acontecerá? Já foi tentado. Será feito mais isso, para ver o que acontece, mas já foi tentado. 2 palestras atrás, a palestra começou com 2 piadas muito engraçadas. Tinha 70, 80, 90 pessoas. 2, 3, 4 pessoas riram. Eram 2 piadas para rir. 3, 4 pessoas riram. Então, se nós contarmos piadas, e, claro, é necessário medir a piada que contará, porque ela precisa ser politicamente correta. Porque, se não pensarão, mas, mesmo as politicamente corretas, que resposta que têm tido essas piadas? Resultado: 0, 0. Então, se não riem, o trem continua andando. Conta-se uma piada, não mexeu em nada, nem mosca. Ah, então, vamos em frente. Vamos em frente. Do outro lado existem centenas de pessoas. A palestra é dada para os 2 lados. Não é só para o lado de cá, é para os 2 lados. As pessoas possuem problemas inerentes ao outro lado que são tratados. Existem problemas inerentes a esse lado de cá. Existem pessoas do outro lado que precisam escutar determinada coisa. Existem pessoas deste lado que precisam escutar outra coisa. Precisa-se atender o público de lá e o público de cá, N pessoas. Do outro lado, existem os que já faleceram e os que ainda não faleceram, quer dizer, existem vivos deste lado, que estão assistindo do outro lado.
Existem os que já passaram para outro lado que estão assistindo. Falando-se de outro modo, existem os mortos e os vivos. Existe tudo misturado, do outro lado. Existe gente que está desdobrado, com um cordão de prata, assistindo, porque a pessoa do lado de cá está lotadíssima de problema. Então, que o guia espiritual faz? Vamos levar essa pessoa numa palestra para que abra sua consciência. Portanto, a pessoa é tirada da América, Hélio Couto e Osho 555 da Europa, seja qualquer de lugar, porque vem gente de todos os lugares, ele é trazido para cá, senta aqui, assiste, depois é devolvido para corpo. Então, a palestra é dada para todos esses públicos. Os resultados do lado de lá são maravilhosos, maravilhosos, para o público que vem do outro lado. Do lado de cá, nenhuma risada, só 2, 3 pessoas. O resultado nos vivos do outro lado, que estão assistindo do outro lado, mas que estão vivos aqui é maravilhoso. A que conclusão que se chega com um fato desse na mão? Para você poder entender isso aqui, aceitar, mudar, crescer, evoluir, necessita-se vir na palestra desdobrado. Pois, se vier fisicamente, não acontece, praticamente, nada. Você imagina isso? A pessoa está lá na América, vem desdobrado na palestra, assiste. Acontece uma tremenda mudança na pessoa, remete de cima para baixo, volta para o corpo e começa a ter mudanças na vida da pessoa, mas veio desdobrado. E quem está dentro do próprio corpo? Então, vejam qual situação que se cria. Onde está tendo-se mais resultado? Do outro lado. Sendo assim, se do lado de cá a resistência é grande, e do outro lado a aceitação plena, a ênfase, inevitavelmente, em dar a palestra será para o outro lado. E não é o Hélio que escolhe isto, não é o Hélio que decide isto. Então, Hélio, sabe o que você me lembrou? O Fritjof Capra, num dos livros dele, O Tão da Física, 1975, na introdução, ele comentou, acho que na década de 70, ele teve acesso às plantas de poder. Era amigo do Carlos Castaneda, escritor e antropólogo, e outros mais na mesma de conhecimento. Eu não sei se facilitou ou acelerou o seu entendimento, quando ele entrou dentro do tal e da física, para ele conhecer como funciona o universo paralelo. E 556 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, você falou sobre a eficiência da palestra com os vivos em desdobramento. Eu sinto a dificuldade de entender basicamente o conceito dos universos e dos multiversos, principalmente por não ter essa facilidade de abstração. No caso do Capra, ele conseguiu entender o universo abstrato. Ingeriu plantas alucinógenas. Acho que outros mais, também, outros físicos da época onde também, fumavam e eles bebiam alucinógenos, para poder obter certa influência da bebida, alterando seu estado de consciência para se introduzir dentro da física quântica com outro olhar, essa abstração. Porque hoje, também, a pessoa que segue uma linha mais sagrada do xamanismo com o uso da ayahuasca, pelo resultado das pessoas, eles começam a ter mais consciência de algumas situações, quando submetidos a esse universo, através de uma planta de poder. Quando o Hélio começou a projetar a ressonância harmônica, ele estudou todas essas metodologias, tudo. E foi selecionando o que era mais importante, o mais impactante de cada terapia, de cada metodologia, de tudo o que existe, e agregou na ressonância harmônica. Então, se observarem o livro O Poder da Ressonância Harmônica, lerão naquelas linhas que está descrito assim.
portas da percepção, expansão da percepção, acesso a outras realidades, sem uso de nenhuma substância química. A ressonância harmônica já faz isso. Timothy Leary, doutor em psicologia de Harvard, foi um dos maiores pesquisadores sobre LSD. Ele era genial. O que aconteceu com ele? Passou por 40 penitenciárias. Uma após a outra, ele era transferido. Por causa de um cigarro de maconha, que a filha dele tinha usado, estava no carro, a alfândega parou, pegou aquilo e falou: "Quem usou?" A filha iria presa, ele falou: "Eu usei." 40 penitenciárias, um cigarro de maconha. Ele foi considerado o homem Marcelo Couto e Osho 557 perigoso do mundo, na época. Famosíssimo, Timothy Leary. O que ele propunha? A expansão da percepção da realidade. Você usa essas substâncias e abre a porta da percepção, como Lee escreveu no livro. Pois bem, o que o Hélio fez? Pegou toda esta metodologia e pôs na ressonância harmônica, e está escrito no livro. E centenas de livros, já distribuídos, vendidos, etc. Quantos comentários foram feitos sobre esse aspecto da ressonância harmônica, até hoje? Adivinha? 0. Ninguém percebeu que se obtém o mesmo resultado de abertura das portas da percepção com a ressonância harmônica. O que todas essas drogas fazem, a ressonância harmônica faz sem droga alguma. Só com a elevação da frequência. Ninguém percebeu isto. E está lá escrito. Está escrito. Percebem a questão da percepção, como é que é? Enquanto não foi falado, pode colocar rejuvenescimento na frequência, ninguém pediu rejuvenescimento. No dia palestra foi falado, pronto. Nos atendimentos seguintes choveu pedido de rejuvenescimento. Provavelmente, na quinta-feira eu devo receber algum pedido de expansão das portas de percepção das pessoas que estão aqui, porque, ainda, o resto, não descobriu isso. Quando se fala que tudo é possível com a ressonância harmônica, a ficha não cai, porque não há resposta, não há resposta. Se tivesse sido entendido, o patamar já seria outro. Quem ficará cuidando de casa, carro, apartamento, quando possui acesso a tudo? Percebem? Fica, assim, no efeito, em vez de ir à causa. Se eu tiver essa percepção aberta, eu crio toda essa realidade, sem uso de droga alguma. E meditação? Se você recebe a informação do Buda, o que mais se precisa? Está entendendo? Para que se quer meditar, se você recebe o próprio 558 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica? Pois é, mas a pessoa não pediu o arquétipo do Buda. Não está nem sabendo como fazer a frequência, não é como fazer. Você não precisa saber como que o universo faz as coisas acontecerem. Entenda, o segredo, só peça e se prepare para receber. Você não cuida do como. É isto. Recebe-se um ser perfeito, age e faz. Não ficará preocupado com mais nada. Sai de lado e deixa-o atuar. É só isso. E ele é o Nirvana, ele está no estado nirvânico, felicidade absoluta. Que mais que se quer? É só sair do lado que ele já produz toda a serotonina, endorfina e dopamina que se precisa. Não é a mesma coisa aquela pessoa que pediu Abraham Lincoln. É a mesma situação. Não é possível comparar. Com todo respeito ao Lincoln, ele está no processo de evolução. Nós estamos falando de um ser que é o próprio universo. Você teria que experienciar o Buda para ter uma ideia do que é isso. Entendeu? Então, não precisa de mais nada. É o que eu estou falando. Quando, é outra forma de falar.
se possuem toda a bioquímica funcionando no seu corpo. Mas o que significa em termos espirituais? Se não caiu a ficha, vê se cai agora. É o próprio Buda em você. Você se tornou Buda. Saiu de lado e deixa o Buda trabalhar. É só isso. Todos os problemas estarão resolvidos, todos. Mas, o Buda entra, toma uma cotovelada. Fica quieto que eu preciso ver a novela, eu preciso ver o jogo, eu tenho que tomar uma cervejinha ali. O que ele faz? Sabe que ele é da paz. Ele fica, no cantinho dele, meditando, feliz, êxtase divino, enquanto espera o jogo, o não sei o que, depois não sei o que, e todos os brinquedinhos. Quando cansar, eu estou aqui. É esse processo que vem acontecendo, nos 5 anos de ressonância harmônica, em todos os locais onde é divulgado. É isso que vem acontecendo. L. Couto e Osho 559. Para terminar, lembra-se que já foi explicado que a onda que porta o seu MBA, o qual foi pedido, o qual foi transferido, o MBA é uma informação que está na onda. Quando a torre da TV, na Avenida Paulista, emite o programa, vem codificado de lá. Vem um código, sua TV decodifica e aparece na telinha o programa que está sendo transmitido de lá do estúdio. Vem um código. Existe uma onda que porta a informação, uma onda eletromagnética portando o programa de TV, de rádio, GPS, etc. O que é esta onda? Isso já foi falado, o vácuo quântico. Várias vezes nas palestras já foram faladas, várias vezes. O que é esta onda o qual está transferindo o MBA, o curso de alpinismo, seja o que for? O que é? O vácuo quântico. O próprio vácuo quântico. E o que acontece? Ele é jogado de lado. Fica aí, espera. Eu só quero MBA, você fica aí do lado, que eu não tenho tempo para isso agora. Ele fica esperando. Portanto, ainda se ele ficar só ali, esperando, tudo bem. Mas, nós temos que encarar o seguinte. É igual um curso, se não prática, é a mesma coisa os talentos e as matérias, as informações. Se não prática, você perde. Exatamente. Ela estará enfraquecendo, daqui a pouco ela some. Portanto, a ênfase continuará sendo dada em todas as possibilidades da ressonância harmônica e, de passagem, alguns alertas, se a pessoa se recusa a crescer.